falando de material, né? Porque, que nem, nessas histórias, o cara usava amortecedor de carro, usava metal. Eu reparo, e eu tive o prazer de visitar o Mestre Macedo, a gente se conheceu pessoalmente no campeonato que teve aí em Santa Amaro, e eu fui ver o jog dele, né? Que ele estava levando lá no evento. E aí eu dei uma olhada nas diferenças dos mujongs que nós temos na academia, Chifu. Do Mestre Macedo, ele é um tronco inteiriço. Os nossos da academia, eles são facetados, né? Eles são pedaços que foram encaixados, colados, e aí montados para fazer como se fosse o tronco. Dá uma canja pra gente aí, Mestre Macedo, sobre essa preparação, madeira. Por que tem essas diferenças de construção? Vamos entrar nessa seara aí, da construção? Mostra um pouco para nós aí. Então, na verdade, como assim, nos Estados Unidos, eles não utilizam muito essas madeiras, né, bruta, né, bem porque lá, né, não sei se é tão escasso esse tipo de madeira, né, mas eles usam geralmente, lá quase todo lugar é o pinus, né. Então, alguns colegas meus que fabricam lá nos Estados Unidos também, eles fazem esse tipo de colagem, né, de um para um, né? Eu já tentei fazer isso, mas eu achei que ficou muito mais caro, né? Ficar colando um no outro, eu achei que ficou muito mais caro assim, em questão de valor, né? Eu até fiz uma vez para testar, aí falei que não, ficou muito mais caro, né? Então, para mim, senão não ter que vender esse boneco com um preço muito absurdo, aí eu consegui. Mas, ó, o primeiro que eu fiz, quando eu comecei a fazer, era bem fininho. Eu fiz até um para mim uma vez que era bem fininho, assim, devia ser 5 de espessura, assim, né? Porque eu não tinha ferramenta para poder estar utilizando ele, né? Porque para manusear um tronco tão grosso assim, tinha que ter esse tipo de ferramenta, né? E aí, por isso que eu também, eu não sei se é o motivo, hoje em dia nós temos muitas ferramentas, né, para poder estar trabalhando com isso, né, mas nos Estados Unidos, geralmente, basicamente, eles colam um no outro, que para eles é mais fácil, né, e também buscar uma tora é muito mais difícil. Então, aqui no Brasil já é mais fácil, né, eu falei, por que não fazer desse jeito, né, sendo que é mais fácil, eu consegui achar as toras, né? O máximo que aqui que é um padrão, né? Aqui é 20 por 20, né? Você encontra em 21, 22 no máximo, né? Mas assim, o pessoal vende 20 por 20, né? Essa história, né? Então, aí você tem que fazer todo o trabalho de manusear ela, né? O tratamento, descansar a madeira ali para ele poder dar uma secada legal, né? Então, isso é importante também na fabricação do boneco, né? Mas lembrando disso, uma coisa importante, assim, que nem você falou aí de mola, né? Tem um cara que, né, além de eu ser um mestre do 21, né, praticamente eu sou um carpinteiro, né, para executar esse trabalho, né? Só que todo mundo fala sobre a criação do boneco, que o IPE foi lá e criou esses primeiros, tirou do chão, né? Mas aí todo mundo esqueceu do carpinteiro que fez o IPE. E aí, quem sabe dele? Né? Quem sabe desse carpinteiro? Quer dizer, você valoriza um, esquece o outro, né? E aí, então, eu vou falar um breve relato aqui da história desse carpinteiro aí, né? Se você... Manda lá. Tá? Então, o nome dele é Fuch, né? É Fuch, né? Esse carpinteiro chamado Fuch, né? Na verdade, assim, vamos entender como que o IPE chegou até nele, né? Vamos entender aí, né? Por quê, né? Foi assim, né? Quando o IPE, lá para 1949, o mestre IPE ele saiu de Foshan, né? E foi para Macau. De Macau foi para Hong Kong, né? Que lá, onde começou a dar umas pequenas aulas, foi aí que ele começou a dar essas aulas aí, né? Pequena, mas não tinha até aquele fluxo de pessoas assim para ele falar, não, vamos construir um boneco, né? Ou vamos fazer um boneco aqui, vamos colocar. Só que a diferença de onde ele morava para onde ele está agora, que agora tem prédio, né? Um lugar onde tem prédio, como que ele ia implantar, né, um boneco no chão, com um prédio, com asfalto e calçado e todas essas coisas, né? Então, já se tornou um pouco mais difícil aí para ele poder, né, tá fazendo, né? Já em 1950, aí foi quando ele foi procurar achou esse carpinteiro aí, né?
o Fuk Shek, né? Fuk Shek, ele era um carpinteiro ali que ele fabricou. Na verdade, pelo que nós conhecemos, né? Ele fabricou aproximadamente uns 10 bonecos de madeira, né? Tem a do Bruce Lee, né, que talvez seja fabricado por ele, nós não sabemos ainda, né? Mas se for, ele foi o último que ele fez, né? Por quê? Mas antes de a gente entender isso, né, vamos voltar um pouquinho só na história, para nós entendermos que aí foi quando o mestre Lipe começou a pegar uma turma grande, né? Essa turma grande. Então, quando ele precisou dessa turma grande, ele foi atrás desse carpinteiro. E aí, onde ele foi lá, começou a trabalhar do lado dele um projeto de um boneco de madeira. Então, aí ele colocou, ele tinha esse projeto de mola, né, para ele poder fazer esse movimento, todo esse movimento, né? Mas aí, esse carpinteiro chamado Fuk, ele pegou duas ripas e colocou uma do lado e outra da outra, né? Então, ficou duas ripas, uma do lado e outra da outra. E aí, ele, com duas hastezinhas embaixo e em cima, ele construiu esse daí, né? Que é esse aí que está no fundo aí, que a gente está vendo? Exatamente, né? Exatamente, esse foi um dos modelos aí que ele construiu, né? Então, por isso que esse carpinteiro é importante na história. Então, e muitas vezes, muitos mestres acabam esquecendo dele, né? Porque ele fabricou o boneco, né? Claro que teve todo um trabalho, né? Mas isso aí, pelo que eu sei, eles testaram muitas vezes até chegar nesse ponto, né? Para ver se tinha todos os movimentos ali corretos, né? Como estava esse movimento, né? Porque dali, né? Desse boneco ia sair muitos outros, né? Então, esse aí foi só um primeiro modelo, né? Já isso, pelo que eu sei, ele foi mais ou menos até 1956, né, que ele construiu aí esse boneco, né? Só que ele acabou, ele se aposentou e o filho dele tomou o lugar dele para construir esse boneco. Só que o filho dele se envolveu num acidente e acabou falecendo, né? Esse carpinteiro chamado Fuk, né? Ele faleceu. Só que quando ele faleceu, a turma do 21 tava, sabe, brigas, né? Ele se envolvia muito em briga, o pessoal do 21 se envolvia muito em briga. E aí o Fuk achou que isso era uma maldição, né? Por isso que o filho dele faleceu. E aí foi quando ele parou de fazer os bonecos de madeira, porque ele achou que por causa dessas confusão que o pessoal do 21 estava arranjando, esses alunos do 21 estava fazendo muita essas bagunças todas aí nas ruas. Então, o que aconteceu? Ele parou, cessou, né? E até então a gente tem... Aí foi quando apareceu o boneco do Bruce, né? Do Bruce Lee, né? Com todas aquelas formas diferentes, colocou uma cabeça lá em cima, ele modificou uma perna de ferro, né? Que nem o mestre Márcio falou mesmo, né? Que ele usava mais o ferro para poder aguentar mais pancada, essas coisas assim. Né? Então, basicamente, é importante nós sabermos disso. E aí, em 1962, foi quando o Iping foi morar junto com o pai. E aí foi quando ele começou a desenvolver todas essas técnicas, aí começou a aprender com esse boneco, né, que o pai dele já tinha desenvolvido já. Né? Mas uma coisa que é importante nós lembrarmos é que o boneco, ele não foi feito para calejar, né? Sim, mas sim para desenvolver velocidade, né? Porque a base do 21 é velocidade, né? Então, ali nós vamos ter, além de nós termos um parceiro de treino, nós vamos trabalhar com velocidade, né? Com força, né? Precisão no movimento, tudo isso é importante.